Jesus é o nosso Salvador. Este é o programa Livre Acesso, um programa a serviço da Igreja Católica. E agora nós iremos acompanhar essa entrevista com o professor Felipe Aquino, com a vida toda voltada à evangelização. Vamos lá? E é ele que fala conosco hoje. Professor, como eu dizia aqui nos bastidores agora há pouco, a gente é fruto, né, do seu trabalho. E que alegria que a gente sente de ser igreja, de ser católico. Verdade. E poder assim mergulhar nos ensinamentos que o senhor sempre trouxe para nós com muita clareza, um dom exumo do professor. Mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, a essa entrevista. É uma alegria receber vocês da comunidade católica, Nossa Senhora da Comunicação, né? Nossa Senhora da Internet, mas sim, já vai chegar ainda. É uma alegria, né, recebê-los aqui na minha casa e, né, é sempre bom a gente juntar com aquelas pessoas que fazem o mesmo trabalho que a gente faz. Tudo para a glória de Deus. Como que foi nascendo no coração do professor esse amor à Santa Igreja, de hoje poder assim doar a sua vida e ter assim essa dádiva, né, de poder oferecer esse trabalho à igreja. Como nasceu isso na família, esse despertar no professor? Olha, na verdade, eu nasci numa família católica, né? Pai e mãe católicos, de rezar o texto todo dia. Eu acho que aí está a base de tudo. Minha mãe rezava, 9 irmãos, minha mãe rezava o texto conosco todo dia e era exatamente 6 horas da tarde. Quer dizer, é a hora que o ponteiro maior está apontando para o infinito, um apontando para a terra, outro apontando para o céu. Então, é a hora da graça. E a gente reunia e rezava o texto todo dia, me lembro muito bem, meu pai junto, todo. E estudei num colégio católico, colégio salesiano, Dom Bosco, aqui em Lorena, que tive uma formação muito boa, sabe? Que me deu, assim, realmente aquela certeza de que a igreja é realmente o sacramento universal da salvação. Então, sempre eu tive amor à igreja, graças a Deus, nunca precisei passar por uma conversão, assim, entendeu? A minha vida na igreja, a gente está sempre convertendo, claro, mas sempre foi uma conversão já no caminho de Deus. Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Desde meus 13 anos de idade, que já li a Bíblia, gostava muito de um livro que moldou minha vida, chamado Construir o Homem e o Mundo. Eu até estou publicando esse livro de novo, porque esse livro é um livro de um padre francês, Michel Coat, que esse livro moldou, com 13 anos de idade, um padre salesiano colocou esse livro na minha mão, e ele moldou a minha fé, o meu caráter, o meu amor à igreja, né? Esse livro aqui, não, pode me dar aqui, esse livro aqui, Construir o Homem e o Mundo, está aqui no plástico ainda, é um livro, sabe, que me fez conhecer com profundidade o que é importante para a gente como católico, na igreja, no mundo, na família, entende? Bom, e depois a vida inteira fui estudando muito, né? E quando eu estava fazendo o meu doutorado em física aqui no ITA, em São José dos Campos, à noite eu fiz um curso de teologia. Por quê? Porque eu comecei a perceber que a ciência e a fé têm que caminhar juntas. Tanto é que eu escrevi um livro, eu acho que eu vou ficar mostrando aqui uma porção de livro, porque os livros fazem parte da minha vida. Eu escrevi um livro que eu chamei de Ciência e Fé em Harmonia. Por quê? Porque eu fui professor universitário há 40 anos. Dei aula em 6 universidades, né? Ali a Escola de Itajubá, a Escola Federal de Itajubá, comecei ali. Depois eu vim aqui para a Unesp de São Paulo, aqui para a USP em Lorena, terminei minha vida aqui. Então, eu sempre quis juntar a fé com a ciência. Né? Porque eu vejo na universidade, muitas vezes, o pessoal diz, não, você é uma pessoa de ciência, você não pode acreditar nessas crendices aí, a Bíblia. Né? Eu, opa, peraí. Entendeu? Então, fui estudar as duas coisas. Até que escrevi esse livro, Ciência e Fé em Harmonia, exatamente para mostrar isso. Quantos cientistas, prêmios Nobel aqui, como Max Planck, Schrödinger, Isaac Newton, e tantos que foram homens profundamente religiosos. O André-Marie Ampère, francês, professor da Sorbonne, que descobriu uma das equações mais importantes do eletromagnetismo, dá a possibilidade de você usar hoje um controle remoto. Um dia o Frederico Ozanam, que era um jovem da Sorbonne, um dia chegou na Catedral de Notre-Dame de Paris, essa que pegou fogo, né?
E ele viu lá o doutor André Marie Ampère rezando o terço. Era a sumidade de física da Sorbonne. O Ozanam teve um choque espiritual. Disse, se o doutor André Marie Ampère está rezando o terço aqui, eu vou ser católico. E é o homem que fundou depois a Sociedade de São Vicente de Paulo. Veja, então, a minha vida foi andando por aí, nesse sentido, né? E como eu tive que estudar teologia, e eu tinha muita dúvida, como o povo hoje tem também, hoje a minha vida é responder perguntas. Eu faço um programa na Canção Nova, Pergunte que Responderemos. Eu tenho um curso de teologia online, sexta-feira eu respondo as perguntas, né? Faço uma live aqui toda segunda-feira de 1 hora respondendo perguntas. Então eu tinha também muito... Falei, quer saber? Então eu vou estudar. Tá? Só que aí eu comecei... Tudo isso é a mão de Deus, é graça de Deus. Eu comecei a sentir muita vontade de pôr no papel isso que eu custei para aprender com sacrifício, que às vezes nem padre sabe responder as coisas para você. Não estou desmerecendo os padres, não. Sem dúvida. Mas os padres às vezes correm muito com paróquia, parece que não tem às vezes muito tempo de estudar. Aí não, eu vou a fundo. Aí comprei bons manuais de Bíblia, né? Comprei toda essa coleção que é de história da igreja, 10 volumes do Daniel Hopes, né? E aí fui estudar a fundo. Eu digo, agora, isso não pode ficar só em mim. Eu sou professor, tenho didática, estudei. Então eu comecei a escrever. Isso há 25 anos atrás. Escrevi 3 livros e eu doei para uma editora, a editora Rabone de Campinas, da Renovação Carismática. O primeiro foi Sereis uma Só Carne, o segundo Entrai pela Porta Estreita, e o outro... E doei para a editora. A editora publicou tal. Depois, um dia, eu resolvi, não, eu vou começar a minha editora, porque eu tenho mais coisas para publicar tal. Mas eu vou criar uma editora para publicar só coisas católicas, porque às vezes eu encontro editora católica publicando coisas aí que dá medo. Que dá medo. Entendeu? Não, peraí, eu quero... E outra coisa, cada livro que eu publico, eu faço questão de pedir ao bispo que dê o seu imprimatur. Você está vendo aqui, o imprimatur é autorização para publicar. Então aqui o nosso Dom Benedito Beni, por exemplo. Por quê? Porque o Código de Direito Canônico exige que quando você escreve um livro sobre doutrina, que a autoridade eclesiástica aprove. Então todos os meus livros que são de doutrina, esse que é sobre a minha vida foram 40 anos, aí não, porque aí a minha vida não é doutrina. Mas quando é doutrina, então eu coloco. Por quê? Para que a pessoa que leia tenha segurança. Outra coisa que eu faço, e que eu acho que isso é que me dá segurança dos outros. Eu não escrevo nada da minha cabeça. Eu escrevo o que a igreja ensina. Eu costumo dizer para as pessoas 4 coisas. Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. Não queira saber o que a igreja não sabe. Porque tem gente que quer saber o que a igreja não sabe, né? Aí fica falando bobagem. Tá certo? E aprenda com a igreja o que a igreja... inspirada pelo Espírito Santo há 2000 anos. É um acervo gigante, rico demais, né, professor? Demais. O que nós precisamos é pegar o que a igreja já aprendeu na tradição apostólica de 2000 anos e passar isso para o povo, mas numa linguagem fiel, como está no catecismo da Igreja Católica. Sim. Entendeu? Que é hoje a nossa... Sem alterar nada, sem criar nada. Exatamente. Aquilo limpo, né? Como é. Sabe, e é simples. Então, por que eu tenho segurança de enfrentar um problema de pergunta e resposta? Porque eu vou buscar a resposta na igreja. Entendeu? O que a igreja fala? A igreja fala isso. O que a igreja fala isso. Não sou eu falando. Entendeu? Quando vem uma pergunta que não tem base na documentação da igreja, eu dou uma opinião mais ou menos lastreada na moral católica, lastreada na teologia dogmática, para dar uma orientação para a pessoa. Então, por isso, a coisa foi crescendo muito. O que acontece? Como eu tenho um site, já aí, não sei, há 20 anos, não sei, e recebo muitas perguntas, tanto na Canção Nova, nos 3 programas que eu faço, cada um tem lá a produção, a direção que recebe as perguntas. Então, eu fico sabendo o que o povo está precisando. Ah, tá. Então, quando eu noto uma demanda, quando começa a acontecer muita pergunta, por exemplo, hoje, por exemplo, o católico tem muita influência dos protestantes. Certo. Ah, professor, isso aqui não está na Bíblia. Peraí, não está na Bíblia, mas está na tradição. Aí fui escrever lá, tradição, Bíblia e magistério. Enfim, eu vou escrevendo conforme eu sinto uma demanda, uma necessidade do povo. Como que o professor Felipe
vendo hoje a igreja, os ensinamentos da igreja, esse contexto de vida dos santos, a riqueza que tem ao nosso redor, mediante ao mundo que nós estamos hoje, esses desafios, muitas vezes que vão, como o Padre Jonas fala para nós, lutamos contra a correnteza, né? Como que o senhor vê isso, professor? É como quem diz, é um confronto, é uma luta. Eu vejo assim, esse confronto, essa luta sempre existiu e vai existir e vai piorar. Por quê? Me dá o catecismo da igreja, faz favor. Porque o catecismo da igreja fala bem claro o seguinte: antes do Cristo voltar, nós vamos passar pela pior provação que vai abalar a fé de muitos crentes. Parágrafo 675, né? Quero até ler um pedacinho aqui. Isso aqui é muito importante para nós que evangelizamos, trabalhamos, né? Muito claro. Ele diz assim, quando ele fala da volta de Cristo, né? Que ninguém sabe quando é, mas ele diz que, aqui, a provação derradeira da igreja. Derradeira quer dizer a última, né? Então ele fala, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Qual vai ser essa aprovação? Vai ser em termos de doutrina. Entendeu? Vai haver uma sedução do demônio, oferecendo maravilhas para você, mas desde que você deixe a sua fé. Você apostate da fé católica. Está aqui, ó. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, tipo assim, nova era, um falso Messias, que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas à custa do abandono da verdade. Entendeu? Então, o mundo vai chegar num ponto que vão te oferecer tudo. Agora você tem uma coisa, você tem que deixar a sua fé. Sua fé não vai compactuar com as ofertas que vão ser feitas para você. Entendeu? Então aí o catecismo fala, a crise vai ser a verdade. E São Paulo fala isso na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 9, São Paulo fala. Aqueles que se perderam por não terem guardado o amor à verdade. É muito importante dizer isso. O mundo está dividido em duas seções. Quem segue a verdade do Espírito Santo e quem segue a mentira do demônio. É a luta da mentira contra a verdade, a luz contra as trevas. Jesus chamou o Espírito Santo o Espírito da verdade, chamou o demônio o pai da mentira. Então, esse confronto entre a verdade e a mentira vai acontecer. Por isso que hoje nós temos que estar colado aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica, porque aqui é a verdade. O Papa João Paulo II, quando aprovou o Catecismo, na Constituição Apostólica, Fidei Depositum, o depósito da fé, ele fala o seguinte: aqui está o texto de referência da fé católica. Quem quiser conhecer o que a igreja acredita, está aqui. Infelizmente, eu já vi padre dizer assim, o catecismo é meio fraco, porque o catecismo é muito sintético. É sintético mesmo, porque isso aqui é um compêndio de 2000 anos. Mas se for olhar o rodapé aqui, está cheio de citações. Entendeu? Um padre que disser para mim... alguém que disser para mim que eu tenho que tomar cuidado com o catecismo, eu vou dizer para ele, eu tenho que tomar cuidado com você. Porque isso aqui foi aprovado pelo Papa João Paulo II e todos os bispos do mundo. Quando o Papa aprovou o catecismo, em 1992, ele veio aqui a Santo Domingo, onde o Colombo chegou, Cristóvão, há 500 anos atrás. Ele veio no mesmo dia, 500 anos depois, ele veio em 12 de outubro de 1992. Ali começou a evangelização da América. O Papa disse, eu volto aqui. E o que ele trouxe? O catecismo. Ele tinha acabado de aprovar. E falou para os bispos o seguinte, é o melhor dom que a igreja pode fazer para o povo, para a hierarquia e para os bispos, vocês, meus irmãos, né, pessoal? João Paulo II. Então, eu vejo o seguinte, que a tentativa hoje vai ser anular essa verdade que está aqui. Porque o demônio, ele não age pela violência, ele age pela sedução.
são as coisas que a pessoa tem que entender. O demônio faz com que uma mulher que não é a sua seduza você para você cair no adultério. Não tem barulho, não tem nada, entendeu? Ele vem cor-de-rosa, a mulher vem com perfume francês. Havia a sedução. Então o mundo vai sendo seduzido para deixar a verdade e abraçar a mentira. O que ele fez com Eva? Ele não usou violência com Eva, nem com Adão. O quê? O Senhor Deus disse para você que você não pode comer essa fruta? Ah, mas esse Deus é bandido. Ele sabe que o dia que você comer essa fruta, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Ah, é? Ah, então tá bom, traga a fruta para eu comer. Você Deus, aí é soberba, né? Que levou à desobediência. Então, a sedução leva à desobediência à verdade de Deus. Esse é o eixo desse confronto que você colocou entre o mundo e Deus. Porque o mundo quer que o Evangelho se adapte a ele. Não. É o mundo que tem que se adaptar ao Evangelho. Não pode ser o Evangelho se adaptar ao mundo. Agora, o Papa Bento XVI falou muitas vezes, nós estamos diante de uma ditadura do relativismo. O que é essa ditadura do relativismo que ele falou tantas vezes? É exatamente isso, não existe a verdade. Tudo pode, né, professor? Um jeito de você abandonar a verdade é dizer para você, olha, não existe a verdade. Isso é a ditadura, entendeu? Não, se não existe verdade, então nada é verdade. Nem essa frase, não existe a verdade, não é verdade. Se não existe verdade, tudo é. Então, para mim o aborto é bom, para mim o gênero, ideologia de gênero é bom, porque não existe verdade. Então, no fundo, que é eu sou a verdade, eu sou Deus. Sim. Aquilo que dizia o Dostoiévski. Se não existe Deus, então eu sou Deus. Então vale tudo. Ou seja, é o homem assumindo o lugar de Deus. Esse é o problema atual. O homem é a ditadura do relativismo. Não vou mais seguir o catecismo, não vou seguir a Bíblia, não vou seguir santos doutores, vou seguir a minha cabecinha. Eu sou autossuficiente, eu sou autônomo. Entendeu? Aquilo que dizia aquele filósofo pagão Marcuse, o homem é a medida de todas as coisas. Não é Deus, é o homem. Meu Deus. Professor, uma coisa interessantíssima que o senhor trouxe é que está bem atual a ideologia de gênero, né? E você vê uma coisa tão demoníaca que justamente vai contra a ciência. Exatamente. Né? É uma coisa bem dos tempos de contra hoje, a ciência, né? contra a moral, contra a religião. Como, tipo assim, grotescamente vamos ter que aceitar. Pelo amor de Meu Deus. Deus. É exatamente isso, quer dizer, é o tipo da ideologia de gênero que cai exatamente na questão do relativismo, né? Não existe sexo. Mas como não existe sexo? se desde que Deus criou o mundo, Deus fez o homem, fez a mulher. Eu até escrevi um livrinho sobre ideologia. Uma coisa que eu fiz, esse livrinho aqui é parte de uma coleção que eu chamei de Formação Católica. Tem acho que mais de 20 deles, né? Esse é um deles, ideologia de gênero. Porque o povo precisa conhecer a mentira que está aqui dentro. Porque você só mata a mentira quando você mostra a verdade. Você não mata a mentira gritando, dando tiro, esbravejando. Não, você mata a mentira mostrando a verdade. Entendeu? Cristo diz, eu sou a verdade vos libertará. Então, essas coleções todas, quando a pessoa conhece a verdade, ela larga da mentira. Ela percebe que a mentira não tem, né? A mentira tem perna curta, ela não vai longe. A grande alegria que nós temos de estar aqui hoje com o professor é isso, é que você, ouvindo aquilo que o professor falou aqui, se desperte, né? E diga assim, vamos às águas profundas, vamos conhecer mais. Eu fico tão triste, professor, quando eu vejo as pessoas tão desorientadas e às vezes por pouca coisa. Né? Vai à igreja, como assim? Chega ali, reza, dobra o joelho. Quando vem a dificuldade, pumba! Eu vejo que, até você poderia contar um pouquinho, foi aquele testemunho lindo que o senhor teve com a perda da sua esposa, né? Desafios que a vida foram trazendo e como que é hoje o conhecimento para manter este homem aqui firme, vivo, com força, com alegria, né? Indo ao combate, enfrentando esses desafios como o da Canção Nova, aquela multidão toda ali, e o professor ali exalando essa força que a gente vê que vem de Deus. O próprio Deus, né, professor, que honra a gente, né? É Deus.
Todas as dificuldades da vida a gente só vence com Deus, né? E eu pude experimentar isso muito forte. Já tinha perdido meu pai, já tinha perdido minha mãe, já tinha perdido uma irmã com 39 anos. Mas perder a esposa é diferente, depois de 40 anos, né? Eu até... Quando ela morreu, um padre, muito amigo meu, o padre Demétrio Gomes, que de vez em quando aparece na Canção Nova, muito bom, do Niterói, ele, na semana que ela morreu, ele veio me visitar, ele falou, professor, o senhor precisa escrever um livro sobre esses 40 anos. Eu digo, mas por quê, padre? Eu escrever sobre mim é chato, é feio. Não, porque o senhor anda por esse Brasil afora, pelo mundo afora, pregando para casais, para mostrar como é que foi seu casamento. Aí eu escrevi esse livro, foram 40 anos. Aqui vocês vêem até o Padre Jonas aqui, celebrando nosso casamento. Nossa, né? Eu e a esposa aqui ainda com 22 anos de idade. Isso já tem aí o quê? 48 anos, né? Então, a luta que na perda dela foi muito dura, né? Porque foram 6 anos de um câncer, né? Que foi levando ela devagar, né? 6 anos de quimioterapia, radioterapia, essas coisas todas. Mas quando a gente põe a vida nas mãos de Deus, mesmo com o coração despedaçado, Deus consola a gente, Deus conforta, né? Eu dizia para Deus, aceito a tua vontade. Eu me lembrava muito do Jó, né? Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus, né? E graças a Deus, Deus me deu a fé para dizer isso no dia que ela morreu. Deus dá, Deus tira, bendito. É dele, é ele que deu a vida a ela, é ele que me deu de presente 40 anos, né? Nos deu 5 filhos, aliás, 5 todos casados, 12 netos, né? Quer dizer, então, meu Deus, é muita coisa, né? Então eu pensei, bom, então agora depois de que ela morreu, eu quero continuar vivendo para Deus cada vez mais. Já que eu não vou mais gastar tempo com ela, eu quero gastar esse tempo com Deus. Até já me perguntaram se eu não ia casar mais, de vez em quando recebo uns convitezinhos aí, mas eu digo, não quero, né? Não quero casar, quero usar meu tempo. Deus completa, né, professor? Completa. Ele honra. Engraçado que quando, no dia que a minha esposa morreu, eu tenho uma filha e 4 filhos. A minha filha disse, pai, o senhor vai morar na minha casa agora. O senhor não vai ficar sozinho naquele casão lá, porque essa casa aqui tinha 5 filhos aqui, só que tem 40 anos que eu moro aqui, né? E o senhor vai para a minha casa. Não, tá bom, Priscila, hoje eu vou dormir na sua casa, que nós vamos enterrar a sua mãe hoje. Mas no dia seguinte vim para essa casa aqui e não saí mais aqui até hoje, né? E tenho certeza que eu tive essa segurança, essa tranquilidade, né? Porque exatamente Nossa Senhora e Jesus me deram essa segurança. Eu digo para eles, né? Quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for, Deus põe paz no coração da gente. Que bem. Entendeu? Esse é o segredo da gente viver em paz, né? A gente vai ter sempre luta, né? O cristão vai ter sempre luta, porque é a luta que fortalece a gente e dá méritos para a gente diante de Deus. A casa está sempre cheia como que é a vida do professor aí, os filhos bem e também... Canção Nova toda hora está aqui gravando. Toda hora que Canção Nova vem aqui, vocês. Isso tudo preenche bastante. Essa mesa aqui, ó, recebe muita gente. Muita gente. As perguntas hoje que o senhor recebe de todos, o senhor tem dado conta aí de responder? Como o senhor administra isso? Não, olha, depois que você aprendeu o catecismo da igreja, porque quando esse catecismo foi aprovado, em 1992, Padre Jonas me ligou, isso tem 26 anos atrás, 27 anos. Padre Jonas me ligou e falou, Felipe, eu quero que você ensine o catecismo pela Rádio Canção Nova. Não tinha televisão ainda. Quero que você faça um programa diário, depois da reza do terço, que é às 6 horas, de 6h30 até 7 horas, quero que você dê o catecismo. Eu gravei aqui na minha casa, 360 programas sobre o catecismo. Gravava aqui naquelas fitinhas MP3 e ia para lá. Depois que passou tudo na rádio, o Padre Jonas mandou repetir tudo de novo. Depois, quando começou a televisão, agora você vai fazer isso na televisão. E depois me colocou até hoje, faz 25 anos, que eu dou aula do catecismo, para os pré-discípulos e discípulos da Canção Nova. São aqueles que vão se consagrar, que ficam 2 anos internos na casa de Lavrinhas e depois na casa de Queluz. Então, tem 27 anos que eu trabalho com esse catecismo. Não tem coisa mais importante para nós hoje do que conhecer isso daqui. E depois que você conhece isso daqui, eu quero chegar aonde? As perguntas que vêm,
Você Tá já ali. sabe. Olha. Às vezes eu cito até o parágrafo. Vai lá no parágrafo 1030 que ele fala para você do purgatório. Vai lá no parágrafo tal, 675, você vai falar da última aprovação que a igreja vai passar. Então aí dá segurança para você responder as perguntas, porque não sou eu respondendo, a igreja respondendo. Os cuidados de Deus. E nós precisamos ter mais gente assim. Hoje eu me dedico muito a formar formadores. Isso que eu faço hoje, eu quero que tenha mais gente fazendo. Certo. Entendeu? Vamos chamar uns filipinhos aí, surgindo por aí. Que bom. Estou brincando, Mas é gente que necessário. faça o que eu estou fazendo. Porque, olha, Dá continuidade, o Papa né? Bento XVI falou, o pior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa do nosso povo. Por isso que as seitas nadam de braçada em cima de nós. Os protestantes levam os católicos embora, porque, meu Deus do céu, como é que você larga uma religião que tem confissão, que tem Eucaristia, que tem Maria, que tem um Papa, que tem 2000 anos de história? Por que você troca um banquete por um pão com mortadela na esquina? Porque não conhece o banquete que está aqui na nossa força. Então nós temos que levar esse banquete de Deus para as pessoas, nos grupos de oração, nas pregações, nas comunidades. Fazer esse povo estudar, fazer esse povo, entendeu? Ora et labora, eu também dizia, mas os monges dele estudavam muito. Rezavam, trabalhavam e o trabalho envolvia. Aí não dá tempo para o pecado. Não, de jeito nenhum. Nós estamos hoje aí completando, né, nesse programa 13 anos, professor, de caminhada. Que beleza, não Deus é? abençoe. Dedicamos a Parabéns Nossa vocês. Senhora da Comunicação, nossa padroeira, e gostaríamos assim de uma palavra do professor para a comunidade católica Nossa Senhora da Comunicação, esses 13 anos, como eu contava para o senhor, nesta luta, né? Eu sei que o que a gente já ouviu é uma base que já traz tudo, né? Mas ouvir da sua boca é sempre algo que a gente vai guardar, que a gente quer melhorar, porque eu vejo que o cristão ele precisa ter essa consciência. Eu digo para os meninos, o dia que eu mais aprendi como um fundador, sabe qual foi, professor? O dia que eu vi o nada que eu sou. O nada. Eu lembro que eu me acordava um dia cedo, a Santa Missa diária, né? E aquele dia eu fui rezar. Quando eu fui rezar, eu digo que o Senhor me deu uma visão da minha miséria. Nada. Nada. Nem eu. Mas é assim que é bom. Quando a gente não é nada, Deus passa a ser tudo. Né? Olha, o que eu tenho a dizer para a comunidade de vocês, né? Na Senhora da Comunicação, eu já falei muito aqui. Né? Primeiro, parabéns por vocês terem essa comunidade. Dou graças a Deus por Deus ter suscitado em vocês, nessa comunidade. Como eu já disse, é uma das coisas que eu acho mais importante hoje na igreja. Então vocês têm uma missão. Vocês vão sofrer. Porque sem sofrer não acontece, a missão não acontece. Mas é um sofrimento que Deus, como diz São Paulo, Deus é fiel. Ele não deixa a gente passar por provações maiores que as nossas forças. Mas vocês têm uma missão a cumprir. O que eu desejo é que vocês se aprofundem realmente na doutrina da Igreja Católica, porque a grande guerra vai ser contra a doutrina da Igreja Católica. Vai ser a luta da mentira contra a verdade. E nós só conseguimos destruir a mentira se a gente conhece a verdade. Ok? Eu não faço um programa que depois alguém me conteste. Está ali a moça que me ajuda. Né? Por quê? Porque não sou eu que estou falando. É a igreja que está falando. Ah, não acreditou? Então vai brigar com o Papa. Vai brigar com a igreja. O endereço não é aqui. Entendeu? É o que você falou, quando é uma opinião minha, é uma opinião minha. Porque nem sempre agrada, né, aceita professor? quem quiser. Mas quando é doutrina clara, transparente, a sã doutrina da fé que São Paulo tanto falava, aí você não tem contestação. E é isso que nós precisamos hoje passar para o mundo. Entende? Eu faço hoje aqui a mesma coisa que eu fazia na universidade. Na universidade eu dava aula de física. Eu não estudava o que eu queria. Não, eu vou estudar física quântica. Eu vou lá no Einstein, vou lá no Max Planck, de Broglie, vou lá no Schrödinger. Os caras que são os doutores em física quântica. Eu copiava eles e botava no quadro negro. Hoje eu faço a mesma coisa. Mutatis mutandis, quer dizer, mudando o que deve ser mudado, eu pego o que os doutores da igreja sabem, ensinaram para a igreja e vou colocar aí para o povo. É isso que eu desejo para vocês. A igreja precisa que as comunidades sejam formadoras de gente, entende? E eu penso que Deus
preparou essas comunidades, que hoje são milhares, graças a Deus, né, com essa missão. Vamos nos abrir à graça de Deus e sermos esses instrumentos eficazes. E é porque foi o que o professor falou, como que nós podemos fazer aquilo no mais ou menos, fazer por fazer, sendo que temos a certeza soberana conosco, que é os ensinamentos que nos trazem a vida, não é, professor? Nós temos tudo, né? Então, eu agradeço muito, professor, pela sua palavra, por esse momento que nós vivemos aqui. Eu quero que o senhor fale para nós, finalizando, sobre a editora Cleofas. Então, a editora Cleofas começou há mais de 20 anos. Hoje eu já escrevi cerca de 100 livros, abrangendo toda a doutrina católica. Por quê? Porque tudo é importante, né? Então, toda a teologia dogmática, toda a parte... Gravei um curso bíblico com 100 horas, porque uma das coisas que o pessoal tem muita dificuldade, dá para mostrar aqui. Eu trabalho com livros, mas a editora também tem cursos gravados em MP3, né? E eu faço um curso online, um curso de teologia online pelo site Cleofas. Então, por exemplo, esse é um curso bíblico que eu gravei em 100 horas. Traga o manual para mim, Gabriela, eu gosto de mostrar de onde que eu tiro as coisas para a pessoa ter segurança. Então, esse manual que vocês estão vendo aqui, traz os outros 3 da Loyola. Esse manual aqui, eu fui buscar na Espanha, é da Universidade de Navarra, do Opus Dei. O Opus Dei é famoso. Ele explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Então, usando esse manual aqui, que tem 1.500 páginas, mais esse curso bíblico de 3 volumes aqui, que chama Comentário Bíblico, esse é português, é da editora Loyola. Explica também a Bíblia. Então, com base nessa documentação, Bíblia de Jerusalém e outras tal, eu gravei um curso bíblico do Gênesis ao Apocalipse, explicando em 100 horas. Que o povo tem muita dificuldade para entender a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Bom, depois eu gravei também, né, um curso de História da Igreja, de 2.000 anos, porque eu dou aula de História da Igreja no Instituto de Teologia da Canção Nova, o nosso bispo me pediu. Então, gravei também em 100 horas a Idade Antiga, a Idade Média e Moderna Contemporânea. Muito importante entender a história da Igreja. Primeiro, quando você conhece a igreja, você ama a igreja, você não se decepciona mais. Até com os pecados dos filhos da igreja que estão lá no passado, você vê o de hoje. Sempre existiu. Já aconteceu, vai acontecer, e a igreja é invencível. E depois eu gravei, em 40 horas, uma explicação do catecismo da Igreja Católica. Fazendo um fecho em 40 horas. Então, esse material, e depois gravei um curso sobre família. Eu recebo muitos convites para fazer pregação sobre conte casais, família, e eu não dou conta. Não dá conta. Não dou conta. E não tenho mais condição a ter 3 programas ao vivo na Canção Nova, tenho a editora, então eu não dou conta. Então eu gravei uma espécie de um encontro, vamos dizer assim, para casais. São 25 horas, onde eu falo do namoro até a viuvez. Como eu passei por tudo isso, vivi tudo isso na minha vida, e então esses cursos que eu dou aí pelo mundo afora, até Portugal, Estados Unidos, Japão, então está resumido aqui nesse. Então a editora, ela trabalha com os livros, trabalha com cursos gravados, e eu tenho o que nós estimamos muito, né? Um curso de teologia online, que a pessoa assiste aula de segunda até sexta-feira, mais ou menos meia hora por dia, e toda a teologia. Esse curso já está com 2 anos e meio, mais ou menos, no ar. Mas a pessoa que entrar hoje, ela pode acessar todas as aulas anteriores. É só entrar no site Cleofas, está escrito lá, Escola da Fé Online, ali tem todas as orientações. Então, a editora nasceu para isso. Olha que riqueza, gente, né? Hoje, olha que só não aprende quem não quer mesmo, né, professor? É verdade. Porque tem conteúdo, tem material. E essa fonte traz a verdade. A verdade liberta. E é isso que a gente precisa, né, professor? O parágrafo 851 do Catecismo fala assim: a salvação está na verdade. São Paulo fala, 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí ele fala em seguida, 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então você não se salva sem a verdade está onde? Está na igreja. Aí, é simples o caminho.
Professor Felipe Aquino, muito obrigado. Eu que agradeço a visita de vocês, voltem sempre. Como é importante todo esse ensinamento que o professor Felipe Aquino passou. Agora cabe a nós colocarmos em prática. Quero convidar você a conhecer a mais a nossa comunidade Nossa Senhora da Comunicação, uma comunidade de vida e aliança que está há 13 anos evangelizando através dos meios de comunicação. O nosso site é o www.livre-acesso.com. Entre em contato conosco, fique com Deus. Tchau, tchau.